Oi gente, tudo bem? Sou eu, a Fefe, e sejam bem-vindos a mais uma aulinha de física. E hoje nós vamos falar de calorimetria e mais especificamente, calor latente. Mas calor latente, eu sei que eu nunca falei de calorimetria aqui no canal antes, até agora. E eu sei que calor latente você precisa saber de alguns conceitos para você entender o que é. Então vamos rever alguns conceitos antes da nossa aula de fato começar. Então aqui é só alguns conceitos básicos que você não pode esquecer. A diferença entre temperatura e calor. O que é temperatura? A temperatura é a agitação das moléculas. Tudo não é formado por moléculas, né? Aquelas partículas pequenininhas. Então, essas daí são moléculas. Essas moléculas elas estão em constante movimento. E aí a temperatura é o grau de agitação das moléculas. É isso que é a temperatura. E o calor, então, né? O que vai ser? Vai ser a energia em trânsito, ou seja, o quanto de energia que essa agitação das moléculas vai expelir, vai produzir, isso que a gente chama de calor. E aí é outro conceito importante que a gente vai falar, é sobre o calor sensível. Mas o que é o calor sensível, Fê? Eu não sei, eu não lembro. Então, o calor sensível, né, é aquela energia que é transmitida que vai mudar a temperatura de um corpo, mas não vai mudar o estado físico, é só a temperatura dele. E como é que a gente calcula esse calor sensível? Sim, existem duas formulinhas que a gente pode usar para calcular esse calor sensível, tá? A gente pode usar o Q macete ou a outra não tem nome legal, que é, enfim, tem então Q macete, que é o Q, que é igual a M vezes Czinho vezes delta teta, ou Q, que é igual a Czão vezes delta teta. Mas aí, o que são? O que representa cada coisa, cada letra? E a unidade de medida, qual é? Então assim, o Qzão, né, vai representar o calor. No sistema internacional se usa joule, mas aqui para essa aula específica a gente vai usar a caloria, tá bom? O M é a massa, que a gente vai usar em gramas. O Czinho é o calor específico, né? Então, isso daí vai variar de corpo para corpo, material para material. Seria mais ou menos o quanto de calor que você precisa oferecer para aumentar a temperatura de uma certa massa. Então, por isso a unidade de medida vai ser caloria por grama vezes grau Celsius. E aí, esse delta teta é a variação de temperatura. Afinal de contas, queremos mudar a temperatura de um corpo e a gente vai usar o Celsius. E aí, né, nessa outra forma é a mesma coisa, mas o que é esse Czão? O Czão é a capacidade térmica de um corpo. A gente vai usar a caloria por grau Celsius, tá bom? E aí, outras coisinhas, né, o que acontece se o corpo tá ganhando calor, tá recebendo calor? O Q dele vai ser maior que zero, ou seja, vai ser positivo. E se ele estiver perdendo calor, doando calor, o Q dele vai ser menor que zero, ou seja, negativo. E mais uma nota, o que acontece se a gente coloca dois corpos em um sistema isolado? Vai ter uma troca de calor, certo? Porque os corpos tendem a entrar em estado de equilíbrio para tudo, né? Seja em movimento, seja em temperatura, seja em calor. Então, quando você tiver um sistema isolado, quando você somar os calores, tem que dar igual a zero, tá bom? Esse daí foi a nossa revisãozinha. Agora vamos para o que realmente nos interessa, porque assim, calor sensível, então, é o calor que vai mudar a temperatura, mas não vai mudar o estado físico. Mas se eu quiser mudar o estado físico de um corpo, e aí o que a gente faz? Então, vamos primeiro falar dos estados físicos. Quais são os estados físicos? Bom, no ensino médio, na escola, no geral, a gente estuda 3 estados físicos. Tem mais? Sim, tem mais. Já ouviu falar do plasma, então? Esse é apenas um deles. Tem um monte de estados físicos que eu, pelo menos, nunca imaginava que podia existir, mas existe. Mas na escolinha, no ensino básico, a gente só estuda 3. E quais são esses 3, Fê?
São o sólido, o líquido e o gasoso. Ah, são esses aí? Exatamente, esses daí. Então, como é que é o sólido? O sólido, a propriedade importante do sólido é que ele vai ter a forma e o volume definido. Ou seja, pensa num gelo. Vamos pensar na água no geral, né? Tipo, a água no estado sólido é gelo. O gelo não tem a forma própria dele, né? Então não importa em qual formato do copo você colocar, ele vai ser sempre sólido. Ele vai ter sempre o mesmo formato e o mesmo volume, tá? Então por isso que ele tem forma e volume definido. Aí, qual é o segundo estado físico? É o líquido. Mas como é que é o líquido? O líquido, ele vai ter a forma do recipiente e volume próprio, ou seja, pensa na água. Se eu tenho 1 litro de água, eu vou ter 1 litro de água, seja numa garrafa ou seja num balde. Eu vou ter um litro. Mas se eu tiver numa garrafa, essa água vai estar do formato da garrafa. E se eu colocar dentro de um balde, ele vai assumir a forma do balde. Então ele não tem uma forma própria, ele vai assumir a forma de onde ele estiver. E o terceiro estado físico que a gente vai ver é o gasoso. E como é que é o gasoso? Ele vai ter a forma e o volume do recipiente. Ou seja, se eu pegar água gasosa, eu vou colocar dentro de um potinho. Um potinho que, sei lá, cabe só 1 metro cúbico. E vai ter a forma, apesar da gente não enxergar o gás, ele vai estar lá, né? Se eu disser que tá lá, deve estar lá. Mas assim, se você abrir a tampa desse pote, e ele vai se espalhar, vai assumir a forma do ambiente, né? Do quarto que ele tiver. E o volume também vai ser o mesmo que cabe. Então, tipo, se eu tenho 10 metros cúbicos ali, ele vai ficar com 10 metros cúbicos. Mas se eu pegar essa mesma quantidade de gás e colocar dentro de um potinho que tem só 1 metro cúbico, vai ter 1 metro cúbico também. Isso que é o mais doido dos gases. Então a gente vai falar agora sobre mudanças do estado físico. Qual é o nome, só pra meio que você ficar por dentro das mudanças, do nome das mudanças de estado, quais são elas, o que acontece? Então, temos aqui os 3 estados físicos. Então, se eu começar a fornecer calor para esse corpo, o que acontece? Se eu for do sólido pro líquido, eu tô fornecendo calor, o que acontece? Ele vai e passa pela fusão. E se eu for do líquido pro gasoso, ele sofre a vaporização. Não é evaporização, é vaporização. Tem diferença, cuidado. Mas sabia que também dá pra ir do sólido direto pro gasoso? É sério, é sério. E sabe qual é o nome desse processo? Sublimação. Isso tudo acontece se você fica fornecendo calor pra um corpo. Então ele pode sofrer ou a fusão, ou a vaporização, ou a sublimação. A sublimação depende muito da pressão do lugar, tá? Mas, enfim. Mas e se eu acabo retirando o calor dos corpos? O que acontece? Então, se eu tenho um gás lá de buenas, e eu vou e começo a tirar calor dele. Eu tiro o calor. O que acontece? Qual é o nome desse processo do gasoso pro líquido? Ele vai e sofre a condensação. Ele se condensa. E do líquido pro sólido, o que acontece? Se eu retirar calor de um líquido até o ponto que ele vire sólido, ele tá sofrendo a solidificação. E tá, eu sei que tem a sublimação, né? Tipo, do sólido vai direto pro gás. Mas tem um caminho reverso? Tem gente que chama de ressublimação, se não me engano, mas nessa aula a gente vai... É a mesma coisa, mesmo nome, então a gente também chama de sublimação, tá bom? E essas são as mudanças de estado. Mas, Fê, essa aula não é sobre calor latente. Até agora você não falou de calor latente. Cadê o calor latente? Então, ele vai aparecer aqui agora. Meu Deus. Então, o que é o calor latente? Fê, você explicou aqui os estados físicos, mas por que você explicou tudo isso? Porque o calor latente é aquele calor que muda o estado físico, mas não vai mudar a temperatura de um corpo. Saquei, sacou então? Calor sensível é aquele que muda a temperatura, mas não o estado físico.
E o calor latente é aquele que muda o estado físico, mas não a temperatura. Exatamente, muito bem, meu jovem. E aí, tem uma fórmula para calcular o calor latente, quanto de calor que eu preciso oferecer para mudar o estado físico de algum corpo? Tem sim, tem sim. Que vai ser o Q mole, ou seja, Q é igual a M vezes L. E o que é cada coisa? O Q é o calor, que a gente já falou, né? Já, né, concordamos que vamos utilizar caloria aqui. O M é de massa, que a gente falou aqui antes, que é de usar o grama. E aí, o que é esse L? Esse L é novo pra mim. Então, o L é o calor latente. Então, ele não é bem igual, mas ele seria o equivalente ao calor específico do calor sensível, só que o calor latente vai fornecer, ele vai estar em caloria por grama, e ele basicamente vai dizer quantas calorias que você tem que, né, fornecer para um corpo para mudar o estado de 1 grama dele, tá? Então eu vou dar um exemplo só para facilitar aqui. Então, por exemplo, o calor latente da fusão do gelo, ou seja, quando o gelo derrete, se fala que é 80 calorias por grama. Olha, é só um exemplo, não precisa ficar decorando, tá? O exercício sempre vai te fornecer essa informação, tá? Mas aí, então o calor latente da água no geral é 80 calorias por grama? Não, porque olha só, sabe quanto que é o calor latente da ebulição da água para água do estado líquido pro gasoso? Sabe quanto calor que precisa? 540 calorias por grama. Eita, pois é, tá vendo? Não é bem um material, obviamente, depende do material, vai variar de material para material, mas também tem o estado físico que ele tá e o estado físico que você quer ir. Entendi então. E aí, mas assim, se eu dissesse, eu quero o calor latente da solidificação da água. Então, pensa, lembra que a gente falou no início da aula sobre o sinal, né? Quando ganha calor, quando perde calor. Então, né, quando a água vira gelo, ela tá perdendo calor, certo? Então, como a transição seria a mesma, então calor latente da solidificação da água vai ser menos 80 calorias por grama. E também eu quero saber qual é o calor latente da condensação da água gasosa. Quando vai ser menos 540 calorias por grama. Então é basicamente isso para a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu deixei um exercício para vocês tentarem fazer sozinhos, tá? Eu misturei um pouquinho o conceito de calor sensível com calor latente, que é importante vocês diferenciarem cada um deles, tá bom? E qualquer dúvida, deixe nos comentários e nos veremos na próxima aula. Tchau! Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like, seu gostei. Compartilhe esse vídeo para seus amigos que também podem estar com as mesmas dificuldades que você. Se inscreva no canal para também receber mais vídeos de outros conteúdos, outras matérias. E aí nos veremos numa próxima aula. Tchau!